437-4700. Os contribuintes ainda conseguirão acessar os serviços da área pelo número atual até quinta-feira, dia 17. O serviço está disponível 24 horas por dia, inclusive nos finais de semana, com atendimento eletrônico. Já a conversa com algum profissional da equipe continua sendo uma opção durante a semana, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 4 da tarde. O objetivo de ferramentas como o WhatsApp e chatbot é disponibilizar aos contribuintes, de forma rápida e dinâmica, os serviços e informações sobre os tributos municipais. De Campinas, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. 10 horas da manhã, 1 minuto. Muito bom dia, uma excelente quarta-feira para você que está na Rádio Bandeirantes Campinas. É um prazer saber que você está na nossa companhia, é uma felicidade saber que você acompanha a programação da Rádio Bandeirantes e a partir de agora, a nossa região é o destaque na programação da RB, com as informações do que acontece pertinho da gente na região metropolitana de Campinas, nosso interior de São Paulo em destaque, com equipes espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Afinal de contas, o mundo está de olho no Brasil e a gente quer saber como isso impacta a nossa vida já nas próximas horas, nos próximos dias. E o nosso compromisso é levar informação, prestação de serviços, opinião e ter um espaço para você também deixar a sua participação aqui no Manhã Bandeirantes, que você acompanha em FM 85.7 e pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. O aplicativo Band Play, que permite a você acompanhar ao vivo a nossa programação, inclusive da Band Campinas. Vai viajar para outra região, quer acompanhar o noticiário de Campinas e RMC? No Band Play você tem ao vivo, na palma da sua mão, gratuitamente, os nossos telejornais à disposição, além da programação da Rádio Bandeirantes. Você também nos acompanha pelo portal bandmulti.com.br. Ágil, dinâmico, 24 horas por dia no ar, levando informação e a aba ao vivo. E, claro, para quem gosta do rádio moderno, o rádio com imagens, nossa transmissão já iniciada em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Imagens direto dos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, de onde falamos ao vivo com os trabalhos técnicos na mesa de som e na central técnica a cargo do Leandro Lopes. Durante as férias do Danilo Capucci, a coordenação técnica é do Gil Kleber. 10 horas 3 minutos. Motorista que nos dá carona pelas estradas que cortam o nosso interior paulista, fique atento a uma passagem na rodovia dos Bandeirantes, no trecho que está neste momento em obras, na altura de Vinhedo. Pista sentido interior, no trecho próximo ali à região da Vila Hípica, ao bairro Capela. Uma obra que não está afetando o trânsito neste instante. Mais cedo na rodovia Anhanguera, um caminhão quebrado provocou lentidão de cerca de 5 quilômetros. Aquele para e anda, um trechinho que geralmente o motorista faz em 3 minutos, levou cerca de 15. Mas agora, veículo já retirado da pista e trânsito fluindo normalmente. Lentidão no sistema Anhanguera Bandeirantes, somente sentido São Paulo no trecho que passa por Jundiaí pela Anhanguera, na Bandeirantes não, e também já na chegada às Marginais. Para quem trafega pela rodovia Santos Dumont, são boas as condições, tanto sentido Indaiatuba quanto para quem chega a Campinas. Na Campinas Mogi, quem está chegando a Campinas tem um trecho com lentidão que se estende até a região ali da CPFL, mas é por excesso de veículos, não há registro neste momento de nenhuma interferência por problemas mecânicos ou por qualquer tipo de acidente. Corredor Dom Pedro I,
mais uma vez com uma manhã marcada por forte neblina no trecho entre Atibaia e Jacareí, neblina que não se faz presente às 10h05 da manhã. Motorista que faz viagem nos demais trechos tem uma manhã tranquila, sem problemas neste momento. O trânsito é um pouco mais carregado para quem trafega no anel viário Magalhães Teixeira, sentido rodovia Dom Pedro a partir do trevo de Valinhos. Mas nada de extraordinário para uma manhã agradável em Campinas e região. Encontrou algum problema no seu caminho? Pegou o trânsito onde não estava programado nenhum tipo de interferência? Conta pra gente pelo nosso WhatsApp 19 97102 1493. 97102 1493. Pode ir mandando sua mensagem, a sua opinião dos assuntos que marcam este dia aqui. Daqui a pouquinho a gente vai ter também a sua participação, o seu espaço aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Às 10 horas da manhã e mais 6 minutos, a gente começa o giro da informação com os destaques das últimas horas, contando para você que um acidente foi registrado aqui na cidade de Campinas na noite de ontem, envolvendo uma motocicleta e um ônibus da linha 11 do BRT, em plena Avenida Rui Rodrigues. E, infelizmente, uma morte foi registrada nessa colisão. A motocicleta atingiu a lateral do ônibus. Estavam duas pessoas, o piloto e o garupa. Quem estava de carona, quem estava de garupa, foi atropelado porque na colisão caiu sobre o solo, o motorista do ônibus não teve tempo de frear e acabou atropelando essa vítima que morreu no local. O motociclista, um jovem de 24 anos, teve uma fratura na perna, um ferimento na cabeça e ainda está sendo atendido pela equipe médica do Hospital Mário Gatti. O acidente, para localizar você, foi bem próximo ao terminal Ouro Verde. Há uma faixa exclusiva do BRT no sentido centro e a moto teria avançado o sinal vermelho. Além da preferência do ônibus porque estava na sua faixa exclusiva, ele também estava naquele instante passando no sinal verde, relato do motorista e de quem testemunhou essa colisão. O motociclista é um porteiro, faz alguns trabalhos extras de transporte de passageiros por aplicativos e estaria atuando na função no momento da colisão. Estamos ainda buscando mais detalhes sobre para qual plataforma ele prestava esse serviço, se a vítima de fato seria um passageiro que contratou esse serviço por aplicativo e a identificação que ainda vai ser registrada num trabalho policial que só reforça a urgência para a regulamentação do transporte por aplicativo de passageiros em motocicletas. Ele é mais barato? Sem dúvida nenhuma. A pessoa que escolhe pegar uma carona, contratando mototáxi, contratando o serviço de aplicativo, sabe que é algo mais arriscado do que um veículo, um carro de passeio? Também. Mas daí a saber as condições em que estão trabalhando esses profissionais e oferecendo esse serviço para a população, é uma investigação que acho que cabe também à Prefeitura, à Câmara Municipal de Campinas entrarem nessa história. Independente da confirmação desse caso em si, não tem como dizer que não está acontecendo transporte de motocicletas aqui na cidade de Campinas. 10 horas e mais 9 minutos. Uma outra informação, essa ligada à área da saúde. Campinas confirmou mais 6 mortes por síndrome respiratória aguda grave. Mortes causadas pelo vírus influenza, conhecido como a gripe. Uma gripe muito mais forte que provoca essa síndrome respiratória aguda grave. Todos os pacientes tinham doenças pré-existentes. Nenhum estava vacinado. O repórter Everton Ramos está com a gente para contar mais informações sobre essa atualização de um número triste e preocupante para a saúde pública de Campinas. Bom dia para você, Everton. Pois é, Heitor, bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando o Manhã Bandeirantes. A Secretaria de Saúde de Campinas registrou então mais 6 mortes
por síndrome respiratória aguda grave, causadas então pelo vírus influenza, que é o causador da gripe, né? Todos os pacientes, todas as vítimas tinham um histórico de doenças pré-existentes, ou seja, comorbidades, e nenhum estava vacinado contra o vírus da influenza. Desde janeiro, a cidade já contabiliza 266 casos positivos, 29 pessoas morreram durante todo 2024. Campinas teve 342 pessoas com a síndrome e 30 óbitos, ou seja, a gente está aí com uma morte a menos neste 2025 em relação a todo registrado no ano passado. Passando rapidamente um perfil desses óbitos, uma mulher de 65 anos que morreu no dia 10 de maio, um homem de 84 que morreu no dia 24 de maio, uma mulher de 88 anos que morreu no dia 12 de junho, também uma mulher de 46 anos que morreu no dia 5 de junho, outra mulher de 64 anos que também morreu em 12 de junho e mais uma mulher, 88 anos, com óbito no dia 17 de junho. Ou seja, Heitor, das 6 novas vítimas, 5 mulheres com idades então, né? A mais nova 46 anos e a mais velha, as duas mais velhas com 88 anos e um homem então com 84 anos, todos com comorbidades e que não haviam se vacinado. A gente lembra que a prefeitura tem feito diversas ações para reforçar a vacinação aqui na cidade, né? A gente já acompanhou a vacinação em terminal de ônibus, né? Muita gente que não consegue, fora do horário de trabalho, ir até um centro de saúde, mas quando está voltando do trabalho, passa em terminal de ônibus e acabou se vacinando. Agora também vai ter campanha de vacinação a partir de amanhã, na verdade, desta quarta-feira, no Aeroporto Internacional de Viracopos. Então, para levar a importância de vacinar, de tomar essa vacina da influenza, que esse ano a dose ela protege contra as gripes A, H1N1 e H3N2 e B. Heitor, em 14 semanas de estratégia, a Secretaria de Saúde informou que já aplicou 329 mil doses da vacina. Só que o público-alvo ele ainda não está totalmente vacinado. A gente tem um parâmetro aqui atualizado por parte da Secretaria de Saúde. Nos idosos foram aplicadas 117.988 doses, o que equivale a 54% da população de idosos em Campinas. Ou seja, pouco mais da metade dos idosos apenas se vacinou contra a influenza. Crianças, foram aplicadas 28.820 doses. Isso equivale a 40% das crianças na cidade. É um número muito abaixo. E as gestantes, 3.244 doses, 35% da população de gestantes. Ou seja, diminui ainda mais esse indicador. E a meta da Secretaria de Saúde é imunizar 90% de cada um desses 3 grupos que fazem parte do calendário nacional de vacinação. Situação complicada na cidade, né, Heitor? Principalmente com essas novas mortes sendo confirmadas. É uma época em que essas síndromes agudas, elas mais se desenvolvem. E então, cuidado por parte da população em se vacinar, principalmente, tem que ser mais que redobrado, viu? Sem dúvida, Everton Ramos, inclusive, é um alerta da Secretaria de Saúde sobre a importância da vacinação. O imunizante contra as gripes A, H1N1 e H3N2 e contra a gripe B, está esse imunizante disponível. É a mesma vacina que protege contra esses tipos todos do vírus. Nos 69 centros de saúde da cidade, a cobertura de vacinação, pegando a meta feita para os grupos prioritários, que são os idosos com 60 anos ou mais, crianças de 6 a 5 meses, gestantes, puérperas, pessoas com doenças crônicas, a meta de imunizar 90% de cada um desses grupos prioritários está muito longe de ser alcançada. Idosos, por exemplo, em Campinas, foram aplicadas 117 mil, quase 118 mil doses. Estamos falando aí de quase 55% da população vacinada. Para crianças, foram menos de 30 mil doses, o que significa 40,23%. E para as gestantes, 3.200 doses aplicadas, que dá um total de
35% da população gestante de Campinas. Então o número ainda está baixo, muito longe da meta. Essa meta nem todo ano é alcançada, mas ela é colocada de uma forma otimista para incentivar a população a ir aos centros de saúde. E às vezes funciona a máxima de se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Além de ações que foram realizadas em shoppings no último mês, hoje tem uma ação de vacinação especial no Aeroporto Internacional de Viracopos, também com a vacina da gripe disponível para a população em geral, para a equipe que trabalha no aeroporto e também para estrangeiros. Vão ser atualizadas, já estão sendo atualizadas, porque começou às 9 da manhã desta quarta-feira. Cadernetas para adultos com imunizantes previstos em calendário que protejam contra doenças, como a gripe, a Covid-19, o sarampo, cachumba, rubéola, hepatite B, difteria e tétano. Me senti cantando a música dos Titãs, o Pulso, aqui na sequência de doenças que podem ser evitadas com a proteção do imunizante. Nos 3 dias que começam a partir de hoje, seguem até sexta-feira com esses trabalhos, entre hoje e sexta-feira, estarão 3 equipes em diferentes pontos do aeroporto de Viracopos. O ponto 1 é destinado para a comunidade aeroportuária. Quem trabalha em Viracopos tem a possibilidade de buscar o imunizante no ponto 1 ou no ponto 3. Ponto 1 fica no corredor E8, que é uma área pública do terminal de passageiros, e o ponto 3 fica no hall central do prédio administrativo, então de circulação dos funcionários, das equipes também das companhias aéreas, por exemplo. O ponto 2 é para a população em geral. É uma sala ao lado da lotérica, no setor de desembarque doméstico do aeroporto de Viracopos, disponível para todos esses imunizantes. Viracopos registrou 5 milhões e 190 mil, quase 5 milhões e 200 mil passageiros de janeiro até maio desse ano, um aumento de 8,14% no comparativo do mesmo período de 2024. O complexo aeroportuário tem quase 10 mil trabalhadores, cerca de 400 empresas operam em Viracopos. Então, nada mais justo do que levar essa vacina à população também para proteger mais gente, se possível. Se você tiver viagem marcada ou se você mora próximo ao aeroporto de Viracopos, para ser imunizado é só levar um documento com foto e, assim como nos postos de saúde, se tiver a carteira de vacinação, é bom, porque você tem o acompanhamento também dos imunizantes que você poderá ter aplicado no teu corpo para se proteger dessas doenças. 10 horas 18 minutos de saúde, falamos agora sobre um golpe que está sendo aplicado em Campinas e que a gente precisa ficar atento. Principalmente quem está em busca de uma oportunidade de emprego, quem está atrás de recolocação no mercado. Começou a circular pela internet um anúncio falso como sendo do CEPAT, o Centro Público de Apoio ao Trabalhador, responsável pela informação sobre vagas de emprego, sobre os trabalhos que podem ser realizados e também utilizando o nome do CIEE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola. Ao clicar nesse link, a pessoa é direcionada para uma venda de curso que nada tem a ver com a proposta do CIEE ou do CEPAT. Mas quem vai explicar direitinho como funciona esse golpe é a repórter Graziele Geronde. Diga lá, Graziele. Olá, Heitor. Chegou até o conhecimento da Prefeitura de Campinas alguns anúncios oferecendo vagas de estágio e vagas para jovens aprendizes. Esses anúncios, eles mostram os requisitos, os benefícios, as vagas, trazem o brasão da Prefeitura de Campinas, a logomarca do CIEE. Só que, na verdade, Heitor, esses anúncios são falsos.
E quando as pessoas vão até o local indicado nesses anúncios, ao invés de receberem um encaminhamento para as vagas de emprego, recebem, na verdade, uma oferta de venda de cursos. Por esse motivo, isso se configura numa tentativa de golpe e por esse motivo, então, a Prefeitura emitiu um alerta sobre a circulação de anúncios falsos envolvendo o nome do CEPAT e do CIEE. Eu conversei com o Paulo Sérgio Andrade, que é secretário de Trabalho e Renda daqui de Campinas, que falou sobre alguns cuidados que a população deve tomar na hora de procurar uma vaga, seja ela de emprego ou de estágio. Vamos conferir o que ele disse. Nós tivemos 2 ocorrências. A primeira foi a inteligência artificial criou um feirão de emprego fake, que foi anunciado que seria um feirão aqui no CEPAT no sábado. O atendimento do CEPAT é de segunda a sexta. Então, por isso já percebe que houve uma informação desencontrada. E aí nós ficamos sabendo através deles e fizemos uma comunicação à imprensa para que pudesse essa informação nos ajudar na divulgação para impedir esses ataques. E o outro foi agora, com uma oferta de estágio, e a criança o cidadão foi até lá e identificou que não era um estágio, eles estavam oferecendo um curso pago, tinha que pagar para fazer aquele curso. Então nós orientamos a todos que não utilizem a informação que está caindo na internet de uma forma geral, que procure os canais oficiais, a imprensa de uma forma geral, o canal da Prefeitura, que é o site da Prefeitura e o site do CEPAT, e identifique lá se realmente está tendo essa oferta de emprego. É necessário, quem estiver procurando emprego, tomar cuidado no link que vai acessar, não é, Paulo? Sim, nós soltamos um release agora, recentemente, com 3.800 vagas de cursos de capacitação e qualificação. Então, fique atento, procure os canais oficiais para verificar se esses cursos realmente que estão sendo oferecidos são aqueles que foram anunciados pelo governo. A gente tem recentemente, por exemplo, o CS Senat, que está oferecendo vagas para treinamento e capacitação, e é oficial. E eles, qual é o curso? É um curso para qualificação para empilhadeira, operador empilhadeira, que é um emprego que está em falta, e o salário inicial é um salário bom, de 3.500 a 4.000, dependendo do profissional. E nós temos essa vaga aqui, só que não temos a pessoa qualificada para oferecer para o mercado. Reforçando, Heitor, todos os serviços oferecidos pela Prefeitura de Campinas são e sempre serão gratuitos. É sempre importante procurar as informações nos canais oficiais da Prefeitura. O site da Prefeitura é campinas.sp.gov.br e o do CEPAT é cepat.campinas.sp.gov.br. Também é possível encontrar essas informações oficiais no Instagram da Prefeitura e também da Secretaria de Trabalho e Renda. Fique atento para não cair em golpes. É com você. Muito obrigado, Graziele Geronde, agradecendo também ao secretário que conversou com a Grazi direto do CEPAT, o Centro Público de Apoio ao Trabalhador. Mesmo que tenha um curso a ser oferecido, mesmo que a pessoa diga que tem algo para vender, o simples fato de estar usando o nome do CIEE, Centro de Integração Escola-Empresa, de estar usando o nome do CEPAT, já demonstra que não tem credibilidade esse tipo de produto. E cá entre nós, mexer com o sonho de quem está vulnerável, de quem está desempregado, de quem está precisando de uma recolocação no mercado, eu vejo como um golpe sujo sem tamanho, porque você pega na pessoa que está precisando de uma oportunidade, que às vezes acredita que a compra do curso é parte do processo seletivo, que ela vai conseguir a vaga de emprego no final, e não vai, não tem emprego, não tem essa vaga, é só uma isca para fisgar a pessoa, para entregar o dinheiro na mão de quem oferece o tal curso. E o que tem de picareta oferecendo curso na internet, sem ter nada para oferecer, sem ter o mínimo de base, o mínimo de conteúdo. Sou de uma geração que a gente cresceu acompanhando, por exemplo, os palestrantes. Quando você dizia que fulano era palestrante, geralmente o palestrante era alguém que estava dentro de um determinado mercado, dentro de uma área específica do conhecimento, que oferecia seu conteúdo através de um encontro com as pessoas. Alguns desses palestrantes usaram o nome coach ao longo desse tempo. Por quê? Porque isso mercadologicamente funciona bem. Então existem coaches que são pessoas sérias,
que são pessoas que têm algo a oferecer. Mas eu me arrisco a dizer que é uma parcela pequena diante da enxurrada que a gente vê nas redes sociais de promessas de sonhos, de promessas vazias, de conteúdo que é igual aquele biju que você aperta e não tem nada de recheio, absolutamente nada. Então, a promessa do curso que vai te deixar milionário, vai deixar milionário. Sabe quem? Quem vende o curso. Quem oferece a promessa. Quem vende o sonho. E mexer com o sonho dos outros é de uma crueldade sem tamanho. 10 horas e 25 minutos. Hoje, quarta-feira, os termômetros em Campinas, segundo o CEPAGRE da Unicamp, marcam 20 graus e meio. O vento tá mais levinho, na casa dos 5 km por hora. E a temperatura, para quem não gosta do frio, está um pouco mais agradável. Isso não significa que Nath Lucchesi não esteja devidamente agasalhada nos estúdios da Rádio Bandeirantes para trazer também a previsão do tempo neste momento. Bom dia para você, Nath. Bom dia, Heitor. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Pois é, porque aqui o ar-condicionado faz a função, viu? O tempo segue firme em toda a região no dia de hoje. Presença de sol, calor, umidade baixa à tarde. Então temos alerta, porque a região, inclusive, pode registrar umidade abaixo dos 30%, sendo que os níveis de umidade relativa do ar recomendado pela OMS é que se mantenha entre os 40 e 60, então bastante abaixo. Mesmo com previsão de uma passagem de frente fria, como eu mencionei lá para o final da semana, essa frente fria vai passar somente pela costa paulista no fim da semana e a chance de chover é muito pouca aqui no interior. Então essa frente fria deve se deslocar apenas mesmo em alto mar, sem força nenhuma para causar grandes mudanças no tempo no estado de São Paulo. Então tem alerta aí, inclusive da Defesa Civil, por conta dessa umidade relativa do ar abaixo, inclusive entre 21% e 30%, que é o que a gente pode esperar hoje à tarde, é estado de atenção. Entre 12% e 20% estado de alerta e abaixo dos 12% estado de emergência. Então, aquelas façanhas, né? Cuidados básicos a serem tomados, evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11 e 15 horas, às 3 da tarde, umidificar bem os ambientes através de vaporizadores, toalhas molhadas, recipientes com água, sempre que possível permanecer em locais protegidos do sol, áreas vegetadas, consumir bastante água e, claro, caso precise, usar soro fisiológico para olhos e narinas. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre a tecnologia no dia a dia, o uso de uma nova ferramenta que, se não for bem trabalhada, pode deixar mais vulnerável o sistema de bancos, transportes, rede elétrica, hospitais e outros serviços. O Manhã Bandeirantes volta em instantes com esses e outros assuntos aqui na RB. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Hoje, quarta-feira, 16 de julho, o Procon Campinas vai atender a população no Centro de Integração da Cidadania do bairro Vida Nova, das 10 às 3 da tarde. Para ser atendido é necessário agendar pelo telefone, anote, 19 3226 6161. 32266161. O Centro de Integração da Cidadania fica na Rua Odete Terezinha Santucci Otaviano, no Conjunto Habitacional Vida Nova. Todo mês, o Procon realiza esse plantão para orientar consumidores, registrar reclamações, receber denúncias, abrir processos e distribuir materiais sobre o consumo consciente. Quem quiser ser atendido em outras datas também pode ligar para o mesmo telefone. E se houver muita procura, o Procon pode ampliar o atendimento no local. Fora desse plantão, as pessoas podem procurar o Procon, que funciona na unidade Ouro Verde do Agiliza Campinas. O agendamento pode ser feito pelo telefone 151. Já para ser atendido no Procon do Poupa Tempo Campinas Shopping, o agendamento deve ser feito pelo site poupatempo.sp.gov.br. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes.
Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Giani, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Giani, da nossa família para a sua família. Derby 210, Ponte Preta e Guarani no Brasileirão 2025. Dia 2 de agosto, às 17 horas, no estádio Moisés Lucarelli. Cobertura especial de um dos maiores clássicos do Brasil. A história das disputas, a rivalidade, os gols, os números e os destaques. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag 30 anos, com você construindo o mundo. Acesse cortag.com. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 31 minutos, 10h31, de volta com o nosso Manhã Bandeirantes. Ontem nós começamos a conversar aqui na nossa programação com o Gabriel Gomes de Oliveira sobre um assunto que está em alta no mercado tecnológico. O Gabriel, que é do I3E, o Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos. E, ironicamente, por problema na conexão com a internet, a gente não conseguiu desenvolver esse assunto. Mas hoje já estamos restabelecidos para falar sobre a computação quântica. Um novo termo que as empresas, os governos, quem trabalha diretamente com tecnologia está começando a se habituar. Gabriel Gomes de Oliveira, nosso convidado na edição de hoje do Manhã Bandeirantes, um bom dia para você. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer imenso estar aqui hoje. Espero que hoje esteja funcionando normalmente. Quântica ou não, a internet faz parte da nossa vida, faz parte já dos nossos trabalhos, da formação das novas gerações, mas agora surge o termo da computação quântica. Para quem é completamente leigo no assunto, como é o meu caso, o que significa computação quântica, Gabriel? Muito bem colocado. É importante descrever e disseminar o que é essa computação quântica. Nada mais é do que a computação quântica do que uma evolução da computação tradicional que vivemos nos dias atuais. A computação quântica, ela se faz cada vez mais presente e importante devido às novas tecnologias que vêm surgindo, como, por exemplo, a inteligência artificial, que nos dias atuais a gente já vem utilizando. Porém, diante desse arcabouço, diante desse cenário, ou seja, diante dessa evolução e dessa praticidade que é a inteligência artificial, entre outras tecnologias nos nossos dias, se faz de suma necessidade uma computação eficiente, eficaz, a fim de possibilitar o avanço contínuo. Por isso que surge a computação quântica. Nada mais é a computação quântica que o avanço da computação tradicional, que tem como intuito melhorar, aprimorar em inúmeros fatores, desde uma velocidade cada vez mais rápida, um tempo de resposta cada vez mais rápido, né? Um melhor processamento para que as tecnologias possam também ir avançando, trazendo soluções para o nosso dia a dia. E o Brasil está em que situação nesse cenário? Estamos avançados? Estamos atrasados em relação a outros países do mundo?
Muito bem colocado o seu questionamento. O Brasil, assim como outras tecnologias, ele não é líder, até devido às suas respectivas características, não é um país desenvolvido que detém da tecnologia, bem como profissionais na área qualificado, até mesmo recursos financeiros para pesquisas e inovações abundantes, mas é importante destacar e ressaltar que o Brasil vem atuando nesse arcabouço, nesse cenário, no sentido de entendeu o comportamento mundial, entendeu a importância desta tecnologia como base para o avanço, conforme eu mencionei e relatei anteriormente, para outras tecnologias como a inteligência artificial, e vem avançando. Então, hoje a gente tem departamentos dentro de universidades, professores, docentes, centros de pesquisas, até mesmo empresas, startups, polos tecnológicos que vêm trabalhando em cima dessa computação quântica, porque se entende-se que é importante. Nath Luquezzi, Manhã Bandeirantes conversa nesta quarta-feira com Gabriel Gomes de Oliveira, do I3E, o Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos. Nath. Bom dia, Gabriel. E com o avanço dessas tecnologias, claro, acende um alerta. Quais que são os setores hoje que podem ser mais vulneráveis, como, por exemplo, ataques virtuais? Quando a gente fala em ataques virtuais, ataques cibernéticos, quais que são os setores que tem que acender esse alerta? Muito bem colocado o seu questionamento. É muito importante, assim como a inteligência artificial ela trouxe inúmeras soluções e quebras de paradigmas, a computação quântica ela também tem esse feeling, vamos dizer assim, né? Esse objetivo, o objetivo de trazer soluções, todavia, ao mesmo modo que se traz soluções, existe também essa solução para o mal, vamos dizer, leigamente falando, né? E atualmente o que se percebe-se é que tudo hoje é conectado. Então, setores que a princípio tendem a trabalhar e propiciar ali um avanço na segurança, né, para que essa tecnologia não venha trazer mal, prejuízos ou, entre outros malefícios, vamos dizer assim, é o setor bancário, né? Principalmente o setor bancário, onde tem inúmeras movimentações diárias, né? Logo em seguida, a gente tem as famosas tecnologias embarcadas em hospitais, né? Então, a healthcare, né? Então, a gente também tende a ter essa preocupação com hospitais, né? Onde embarcam essa tecnologia, entre outros serviços, né? Principalmente serviços ligados a estados, ou seja, desde órgãos municipais, estaduais e federais do âmbito brasileiro. Em 2020, Gabriel, mais precisamente no dia 3 de dezembro de 2020, pesquisadores de ciência e tecnologia da Universidade da China, que é voltada para isso, a USTC, Universidade de Ciência e Tecnologia da China, anunciaram na revista Science que um computador quântico de luz realizou em cerca de 3 minutos uma operação que um supercomputador clássico levaria 2,5 bilhões de anos para executar. Isso foi um pouco de marketing ou nós já chegamos nesse nível de solução de problemas através da tecnologia? Já chegamos, sim, através da tecnologia nessa evolução. É muito importante o contexto computação quântico. Talvez nos dias atuais não seja tão difundido, até porque foi um pouco ofuscado pela inteligência artificial, né, o famoso ChatGPT, ou atualmente a Gemini, criada pela Google, entre outros aplicativos em inúmeras áreas que estão sendo utilizados por toda a população mundial, né? Então deu uma ofuscada, mas é de suma importância a computação quântica, é a base sólida, né? É a base para que eventualmente chegue para nós, todos nós, né? Desde indústria, academia, população em modo geral, para que a gente possa cada vez mais evoluir, trazer soluções, eficiências, quebrar paradigmas, né, em inúmeras áreas, desde, por exemplo, a questão de uma mobilidade mais eficiente, desde, por exemplo, a questão
de um hospital cada vez mais inteligente, eficiente, a possibilitar, inclusive, né, avanços em estudos para mitigar doenças, criar tratamentos, criar medicamentos. A gente vive num mundo atualmente que é o mundo dos dados, né? Ou seja, um mundo que atualmente a gente vive com dados, né? Ou seja, tudo que a gente faz é dados, né? Hoje as redes sociais trabalham com os nossos dados, né? Então, é natural que atualmente cada vez mais venha se buscando esse aspecto, no sentido de entender os dados de inúmeros contextos, por exemplo, uma doença, entender o comportamento dessas doenças para trazer soluções, medicamentos cada vez mais eficientes. E para isso é preciso de uma computação quântica, como você bem colocou, uma computação rápida, inteligente, eficiente, que vai quebrar paradigmas. E num contexto geopolítico, você acredita que, por exemplo, a computação quântica ela pode gerar uma corrida tecnológica entre esses países? E aí fica o questionamento, né? Quais que são esses desafios? Muito bem colocado, é natural. Assim como a inteligência artificial, a gente vivenciou e está vivenciando uma guerra política entre as duas principais regiões, Ocidente e Oriente, onde o Ocidente temos os Estados Unidos e o Oriente ali a própria China, né? Então existe uma guerra política por trás, natural, até porque entende-se que essa nova tecnologia ela vai propiciar o avanço em inúmeros setores das cidades, do país, vamos dizer assim. Então, existe essa corrida, a Europa também, países nórdicos como Noruega, Finlândia, vem trabalhando muito nesse aspecto, né? E é importante esse avanço a fim de criar soluções, mas, acima de tudo, ter uma ética por trás, né? A gente se preocupa muito nesse arcabouço, não só a gente, mas todos aqueles que trabalham nessa tecnologia, a fim de criar uma solução que venha propiciar e beneficiar o ser humano no final, né? Ou não o sentido não é criar a tecnologia para posteriormente essa tecnologia se voltar ao ser humano, mas sim uma tecnologia que vai beneficiar a região, a cultura, né, o ecossistema que ali está empregado. Nós conversamos com Gabriel Gomes de Oliveira, do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, o I3E, falando desse avanço tecnológico que cada vez mais está presente no nosso dia a dia. Gabriel, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Foi um prazer ouvi-lo aqui no Manhã Bandeirantes. Espaço sempre aberto para falarmos sobre as novidades tecnológicas aqui na nossa programação. Bom trabalho a você. Muito obrigado. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao I3E. É muito importante destacar a importância dele. O I3E é o Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos. É um dos principais institutos que fomenta a ciência e tecnologias nos dias atuais, pensando no ser humano, pensando no bem-estar. Então, essas pesquisas se dá muito devido à importância, o background e o know-how do I3E, não a âmbito brasileiro, mas a âmbito mundial, que compõe aí inúmeros pesquisadores de alta qualidade. Então, novamente, eu agradeço, desejo a todos um bom dia, um excelente trabalho, tudo de bom. Nós aqui agradecemos ao Gabriel Gomes de Oliveira, do I3E, conosco aqui nesta edição do Manhã Bandeirantes, às 10 horas e 42 minutos. Daqui a pouquinho a sua participação pelo nosso WhatsApp, o 19-97102-1493, 97102-1493. Se você teve algum problema recente que precisa da ajuda do PROCON como órgão de defesa do consumidor, a Nath Lucchesi tem uma notícia que pode te interessar, Nath. Inclusive, o PROCON Campinas promove hoje, nesta quarta-feira, dia 16, a nova rodada do plantão de atendimento no Centro de Integração da Cidadania Vida Nova. Esse serviço será disponibilizado desde as 10 da manhã do dia de hoje até as 3 da tarde. Precisa ser agendado pelos telefones, bora anotar, DDD 19 3226 6161
ou também DDD 19 3226 6889. O SIC fica na rua Odete Terezinha Santucci Otaviano, número 92, Conjunto Habitacional Vida Nova. Todos os meses o PROCON leva seus serviços até esse espaço, oferecendo orientações sobre direitos do consumidor, registro de reclamações, denúncias, aberturas de processo e distribuição de materiais educativos sobre consumo consciente. Vale lembrar que a unidade fixa de referência para quem precisar de atendimento em outra data é o PROCON da unidade Ouro Verde do Agiliza Campinas, que funciona também de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 da tarde. Na unidade do Ouro Verde e nas demais unidades do Agiliza, o atendimento também pode ser marcado através do telefone 151. Para o posto do PROCON no Poupa Tempo do Campinas Shopping, o atendimento pode ser feito pelo site mesmo, o site do Poupa Tempo Campinas. Então, vale lembrar, hoje, quarta-feira, dia 16 de julho, até às 3 da tarde, no Poupa Tempo, um plantão do PROCON, do Centro de Integração da Cidadania, Vida Nova. 10h44, vamos trazer as novidades que parecem não ter fim no assunto entre a relação comercial do Brasil com os Estados Unidos e os novos capítulos quase sempre lançados de lá para cá por falas do presidente Donald Trump e decisões como agora a de uma abertura de uma investigação para apurar se práticas e políticas do Brasil restringem e prejudicam o comércio americano. Um documento foi enviado ontem à noite afirmando que o governo dos Estados Unidos vai averiguar as atividades relacionadas a serviços de pagamento eletrônico, comércio digital, propriedade intelectual, iniciativas de combate à corrupção, tarifas sobre o etanol e o descumprimento das leis de desmatamento ilegal. A investigação foi aberta a pedido do presidente Donald Trump. A apuração do escritório do representante comercial dos Estados Unidos se baseia nos termos da seção 301 da Lei de Comércio de 1974. A investigação buscará determinar se atos políticos e práticas do governo brasileiro são consideradas pelos norte-americanos irracionais, discriminatórias, se oneram ou restringem o comércio dos produtos americanos no Brasil. Mas o que é a seção 301? 1974. Estávamos em plena ditadura militar completamente alinhada ao governo dos Estados Unidos. A ditadura militar só aconteceu no Brasil porque o governo norte-americano deu o seu aval para o exército tomar o poder na ocasião. 10 anos depois, sancionada a Lei de Comércio, uma ferramenta legal dos Estados Unidos que permite ao gabinete do representante do comércio norte-americano investigar e retaliar unilateralmente práticas comerciais de outros países consideradas injustas ou discriminatórias. Lembrando o contexto global também que em 1974 nós vivíamos a Guerra Fria com dois modelos de gestão de país. O modelo capitalista, que tinha os Estados Unidos como grande liderança no Ocidente, o modelo comunista, que tinha a União Soviética como grande liderança, principalmente no leste europeu e alguns outros países espalhados pelo mundo. Aqui na América, Cuba apenas, basicamente. Então, era uma ferramenta que os americanos tinham para analisar se a vizinhança mantinha relações comerciais que eram favoráveis aos norte-americanos com medo de uma interferência comunista. Estamos em 2025. O comunismo virou aula de história na sala de aula. Ponto. Isso pode desenvolver a imposição de tarifas ou outras restrições a importações. Seu objetivo é proteger o comércio americano contra políticas que o prejudiquem sem depender de aprovação de organismos como a Organização Mundial do Comércio. A seção 301 confere poder aos Estados Unidos em disputas comerciais, mas também pode gerar atritos e retaliações internacionais. A lei foi usada contra países como o Japão e, mais recentemente, contra a China. É considerado um instrumento presente na política comercial externa americana. E onde é que entra o Brasil nessa história? Quais são os pontos que os norte-americanos estão investigando para saber se eles gostam ou não do jeito que o Brasil faz negócio internamente? A Tayane Mello está conosco, ela vai trazer mais detalhes sobre onde é que entram nessa história a Rua 25 de Março em São Paulo e as transferências via Pix
Bom dia para você, Tayane. Ótimo dia a vocês no estúdio, a todo mundo que acompanha a nossa programação. Ainda está no campo da conversa, a gente lembra que tem o trabalho do comitê, né, de vários ministérios aqui em Brasília, tem também essa missão de parlamentares aos Estados Unidos para tentar fazer essa negociação, então a gente tem também a lei da reciprocidade, né, que já foi regulamentada, então agora o governo está se organizando aí nesses vários sentidos, né. Esse documento, né, dessa denúncia, dessa investigação foi emitido pelo Escritório de Representantes de Comércio dos Estados Unidos. O documento justifica a abertura dessa investigação mencionando ataques contínuos do Brasil às atividades comerciais digitais de empresas americanas e também outras práticas comerciais desleais. O documento apresenta alguns aspectos do comércio brasileiro, como o comércio digital e serviços de pagamento eletrônico, tarifas injustas e preferenciais, aplicação de medidas anticorrupção e proteção da propriedade intelectual, além também do etanol e desmatamento ilegal. O governo brasileiro repudiou essa investigação e disse que a posição norte-americana é muito inadequada. Além disso, frigoríficos do Mato Grosso do Sul, né, falando já das reações, decidiram suspender a produção de carne bovina destinada aos Estados Unidos após esse anúncio da taxação de 50%. Essa decisão afeta grandes empresas do setor que atuavam diretamente com o mercado norte-americano. Essa medida foi tomada, né, dos frigoríficos como uma estratégia para evitar o acúmulo de produtos que não vão poder mais ser comercializados com viabilidade financeira. De acordo com o senador Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, ele que é presidente da Comissão de Relações Exteriores, 5 frigoríficos do estado já suspenderam essas exportações de carne bovina. E isso ele diz que pode causar demissões, prejuízos em toda a cadeia produtiva, e ele também acha que é apenas o primeiro sinal de uma crise ainda maior. Ontem, ainda falando sobre reações, o Senado aprovou por unanimidade uma proposta também do Nelsinho Trade, né, do senador Nelsinho Trade, sobre uma missão parlamentar aos Estados Unidos para que haja essa negociação pessoalmente sobre essa taxação de 50%, para tentar reverter, então, essa medida. A primeira atividade está prevista para acontecer em Washington, na capital, entre os dias 29 e 31 desse mês. Agora de manhã, já está acontecendo uma reunião entre o vice-presidente Geraldo Alckmin e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, lá na residência oficial, para que haja uma definição de quais serão os parlamentares que irão nessa missão. Então, serão 4 senadores, né? Já está definido esse número, e o Alcolumbre quer 2 parlamentares da base e 2 da oposição. Quem já sinalizou que tem vontade de ir, né? Que pode ir, tem condições de ir, é o senador Marcos Pontes, né? O senador astronauta, ele diz que tem articulação com os norte-americanos e que pode ajudar nesse sentido, mas é claro que a decisão final vai caber, então, ao vice-presidente Geraldo Alckmin e também ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A gente segue acompanhando quais serão esses 4 senadores que irão representar o Brasil nessa missão. Muito obrigado, Tayane Melo, direto de Brasília, no nosso Giro da Informação do Manhã Bandeirantes. A gente traz agora uma reportagem do Túlio Amâncio, também com a participação do Felipe Peixoto, com o que está sendo discutido aqui. Estado de São Paulo, Brasília, empresários brasileiros, setores afetados como o agronegócio e as autoridades do governo federal. A reportagem conta para você como foram as últimas horas, com agenda lotada de reuniões. Safras planejadas há meses e o temor de que elas possam resultar num prejuízo milionário se o tarifaço de Donald Trump entrar mesmo em vigor em agosto. A preocupação de representantes do agro foi discutida neste primeiro dia de reuniões do governo com empresários. A gente tem uma safra inteira para ser colhida, sem saber se o segundo mercado vai estar disponível ou não. São 2 meses e meio onde o Vale do São Francisco, que produz 90% de toda a manga do Brasil, está em pane. Por quê? Nós não sabemos o que fazer. Essa safra significa 2.500 containers de manga para os Estados Unidos. Pela manhã, a reunião foi com os setores industriais, que juntos exportaram mais de 10 bilhões de dólares aos Estados Unidos só no ano passado. Todos vamos trabalhar juntos e eles vão trabalhar junto aos seus congêneres e parceiros norte-americanos. Nós queremos resolver o problema
e o mais rápido possível. Se houver necessidade de mais prazo, vamos trabalhar nesse sentido. A criação desse comitê interministerial faz parte da regulamentação da Lei de Reciprocidade, que na prática estabelece as regras para que, se for o caso, o Brasil pague na mesma moeda medidas econômicas mais duras adotadas por outros países. E não foi só em Brasília que houve encontros sobre a supertaxação. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se reuniu com empresários durante a manhã aqui no Palácio dos Bandeirantes, a sede do governo paulista. Geraldo Alckmin e o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, já assinaram uma carta que será enviada à Secretaria de Comércio dos Estados Unidos, pedindo a reabertura dos canais diplomáticos de diálogo e negociação e cobrando uma resposta a uma proposta brasileira feita há 2 meses sobre as taxações que os norte-americanos ainda não deram retorno. A Câmara de Comércio dos Estados Unidos e a Câmara Americana de Comércio no Brasil pedem aos 2 governos que iniciem negociações de alto nível para evitar o tarifaço. As entidades destacam que mais de 6 mil pequenas empresas norte-americanas dependem de produtos brasileiros. Não é só o Brasil que perde, os Estados Unidos também perdem muito. Que é fácil, com dados reais, discutirmos isso com os interlocutores americanos. E nós estamos uníssonos e convergentes na busca da solução, porque o que temos aqui é um verdadeiro perde-perde. E não faz sentido, de forma nenhuma, nem econômica, nem social, nem geopolítica, nem política, um perde-perde. Daqui a pouco a gente repercute o assunto também com a presença de Walter Sena nos nossos estúdios aqui da Rádio Bandeirantes, porque antes quero falar com você que já experimentou aquele frio na barriga quando tentou montar um relatório ou checar a saúde financeira da sua empresa, da empresa que você trabalha e teve que procurar e confirmar todos os dados. Já passou por isso? A Flávia já. A Flávia é gestora no financeiro da New Up, a indústria de eletrodomésticos, que contou pra gente que quando a diretoria pedia para a Flávia um fluxo de caixa, ela pedia mais de 4 horas revisando planilhas. Tudo que ela precisava fazer durante uma manhã, por exemplo, ela tinha que adiar, só para poder revisar as planilhas. Esse frio na barriga só passou quando a Inovar ASC apresentou o WK Radar para a Flávia. Hoje, quando a diretoria precisa de qualquer informação lá do financeiro, a Flávia abre o sistema e tá tudo lá, na mão, na hora, fácil de entender e com muita confiança. Agora ela consegue acompanhar cada fase da produção, emite notas fiscais em 1 minuto e tá fazendo pagamentos antecipados. Para Flávia, frio na barriga agora, só em parque de diversão. Isso também pode ser a sua realidade. Com o WK Radar, você tem a automação e integração dos processos da sua empresa. Coloque tudo em ordem com o WK Radar. Acesse wk.com.br. Aqui na região de Campinas, você também pode procurar a Inovar ASC, como fez a Flávia. Atenção para esse número que pode mudar a vida da sua empresa com o WK Radar. O DDD é o 19 3291 9650. 3291 9650. WK Radar é a gestão da sua empresa em suas mãos. Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda, está oferecendo 3.925 vagas em mais de 50 cursos diferentes. Essa ação faz parte do Feirão da Qualificação, que ajuda os trabalhadores a melhorar o currículo. Os cursos podem ser feitos presencialmente ou online e dão um certificado no final. As aulas são oferecidas por instituições conhecidas como Embragesp, Universidade Mackenzie, Microlins, Softex e Alnet. A Microlins tem 850 vagas em cursos de inglês, tecnologia, digitação e desenvolvimento profissional. As aulas acontecem de manhã e à tarde nas unidades do Centro, Ouro Verde e Campo Grande.
Já a Mackenzie oferece 525 vagas em 15 cursos online, como Introdução à Fitoterapia, Cultura Digital na Educação, Atividade Física para pessoas com TDAH, Nanotecnologia, Gestão de Equipes Remotas, entre outros. As inscrições podem ser feitas online ou presencialmente, dependendo do curso e da instituição. É importante levar documentos pessoais e checar os pré-requisitos de cada curso. Todos os links para inscrição estão disponíveis no site da Prefeitura de Campinas. Para saber mais, acesse bandmulti.com. Festival de Sopas e Caldos é no Famiglia Giani. Neste inverno, nada melhor do que aquecer as suas noites com os melhores caldos italianos. Nosso Festival de Sopas e Caldos traz toda semana 4 opções diferentes, preparadas com ingredientes selecionados, feito com muito amor e carinho. Venha desfrutar do nosso ambiente aconchegante, familiar e perfeito para um bom vinho. Da nossa família para a sua família. Terça a sexta, das 18 às 20 horas. Famiglia Giani. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 1 minuto, 11h01. Um recado para você que acompanha a programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Você tem começado o seu dia sem ânimo, sem disposição nenhuma para trabalhar? No final do dia já não consegue mais pensar num relacionamento a dois, pensar num namoro? Então tá na hora de mudar isso com Maximum Force. O Maximum Force vai ser o seu maior aliado na hora H, te ajudando a atingir o máximo de potência. Afinal, quando o relacionamento vai bem, todo o resto vai bem. O ânimo no dia a dia, a relação profissional, relação com os amigos, o dia parece que fica mais leve ainda. Para isso, você pode ligar agora mesmo gratuitamente de qualquer cidade da região que nos acompanha pelo 0800 729 3414. 0800 729 3414. Quem ligar agora ainda vai ter uma condição especial de pagamento e levar uma série de brindes para casa para poder, além de revigorar essa relação a dois, também usufruir um pouco desses presentes que só a Maximum Force oferece para você. Mas tem que ligar agora para o 0800 729 3414. Você vai conversar com a equipe da Tatá, você vai dizer que viu esse recado aqui pelo Manhã Bandeirantes no nosso canal do YouTube, ouviu pelo FM 85.7 e que você quer conhecer esse produto. Há também todo um cuidado com o sigilo, com a descrição na hora em que esse produto é entregue na sua casa. A gente sabe que isso para muita gente ainda é um tabu e a Maximum Force também quer que você mude de vida e que tenha toda a descrição que só a Maximum Force oferece para você. 0800 729
3414. 0800 729 3414. Maximum Force, para você ter uma nova vida e um novo relacionamento a dois. Rádio Bandeirantes. 11 horas da manhã e mais 3 minutos. Nath Luquezzi, me diga uma coisa. Tem informação relacionada à Sanasa aqui em Campinas. Todo ano existem alguns eventos que marcam, por exemplo, a premiação sobre a qualidade de alguns serviços públicos. A Sanasa ganhou um desses prêmios, é? Exatamente, agora a Campinas lidera esse ranking nacional do saneamento para esse ano de 2025. De acordo com um levantamento do Instituto Trata Brasil, divulgado na última terça-feira, dia 15. De acordo com a 17ª edição da lista, que foca nos 100 municípios mais populosos do Brasil, as 20 melhores cidades são, eu vou citar as 5 melhores: Campinas, logo em seguida vem Limeira em segundo lugar, em terceiro lugar Niterói no Rio de Janeiro, em quarto lugar São José do Rio Preto, aqui também em São Paulo, e em quinto lugar Franca, São Paulo. Segundo a pesquisa, Campinas recebeu nota 10 em todos os quesitos avaliados pela instituição: atendimento total de água, atendimento de coleta de esgoto, índice de tratamento total de esgoto e índice de perdas na distribuição e investimento per capita. O novo marco legal do saneamento estabelece o ano de 2033 para atingir as metas também de universalização. Os municípios então precisam atender 99% da população com acesso à água tratada e 90% com coleta e tratamento de esgoto. Outro prêmio muito aguardado para esse ano 2025 é o Band Cidades Excelentes. Está terminando o prazo para inscrição de projetos por parte de municípios. Independente da cidade apresentar um projeto ou não, ela já está sendo monitorada pelo Instituto Áquila, pelo trabalho parceiro do Grupo Bandeirantes de Comunicação. O Guilherme Selegato, que conversou com a Natália Godoy, do Instituto Áquila, e com prefeitos premiados nos últimos anos, vai explicar para a gente as regras para a edição 2025 e as datas para a gente conhecer os municípios premiados aqui do interior paulista. São muitos os pilares que tornam uma cidade como referência no país e, principalmente, que traga benefícios para a população. Desenvolvimento socioeconômico e ordem pública é um deles, quesito que colocou o Amparo no pódio das campeãs na premiação da última edição do Prêmio Band Cidades Excelentes. É um grande incentivo para a gente trabalhar ainda mais em benefício da nossa população. A cidade de Araçoiaba da Serra foi reconhecida em 2 pilares do ranking que avalia governança, eficiência fiscal e transparência, além de sustentabilidade para municípios com até 100 mil habitantes. E com um ótimo índice de desenvolvimento, Sorocaba, a mais de 100 quilômetros da capital paulista, se tornou referência entre as mais de 5.500 cidades do país. Por 2 anos seguidos, foi campeã como melhor gestão do Brasil, reconhecendo a qualidade da administração municipal. É uma maneira muito inteligente, criativa de criar uma competitividade sadia entre as cidades para melhorar a qualidade de vida da população e esperamos aí estar finalistas novamente nesse ano. O Prêmio Band Cidades Excelentes é considerado o Oscar, que reconhece a boa gestão pública dos municípios brasileiros e tem como objetivo incentivar a implementação de projetos de melhoria na esfera pública para inspirar outras cidades e valorizar servidores públicos que atuam de forma proativa em benefício da população. Todos os municípios do país são automaticamente inscritos no prêmio, mas as prefeituras podem inscrever projetos que demonstrem melhorias em diferentes áreas, como governança, eficiência fiscal, educação, saúde, infraestrutura, sustentabilidade e desenvolvimento socioeconômico. As administrações têm até o dia 31 de julho para inscrever os projetos, que, se selecionados, podem aumentar a nota da cidade. A premiação é uma parceria do Grupo Bandeirantes de Comunicação
com o Instituto Áquila, o primeiro do país baseado em inteligência artificial. A gente está na 5ª edição do prêmio e todo ano a gente aumenta aí o número de projetos inscritos, a gente vê o engajamento, né, dos municípios, das prefeituras, todo mundo querendo participar desse prêmio mais ativamente, e é isso que a gente espera. A gente está com a expectativa muito alta de cada vez melhorar e de cada vez trazer mais benefícios para o cidadão. Essa a Natália Godoy, do Instituto Áquila, conversando com o repórter Guilherme Selegato. 11h08. Walter Sena conosco aqui também nos nossos estúdios. Prêmio Band Cidades Excelentes é sempre muito aguardado aqui dentro do Grupo Bandeirantes de Comunicação, porque é uma oportunidade, Sena, de nós conhecermos projetos que funcionam em outras cidades, maiores, menores, do mesmo porte de Campinas. Ideia boa na política pública é ideia a ser copiada. O que funciona numa cidade de 1 milhão de habitantes, no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, pode ser aplicado aqui. E às vezes é por um prêmio Band Cidades Excelentes que os gestores têm a oportunidade de trocar essas ideias. Bom dia para você. Bom dia a Nath, bom dia a todos os ouvintes. É verdade, o prêmio Band Cidades Excelentes já é conhecido aqui como o Oscar da gestão pública no Brasil. Os prefeitos já entenderam que é uma premiação importante, né? Essa premiação que foi criada pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação em parceria com o Instituto Áquila está realmente movimentando uma concorrência saudável entre os municípios. E os prefeitos já entenderam da importância desse projeto, dessa premiação, e fazem lá a sua concorrência. A gente lembra que Sorocaba, aqui na nossa região, venceu os 2 primeiros anos, né, inclusive em nível nacional, dentro da categoria de cidades com mais de 500 mil habitantes, e estava lá, né, tentando ser o tricampeão, mas aí veio Botucatu e falou: chega, Sorocaba, vamos trabalhar nisso aqui. Aí apresentou o projeto, trabalhou direitinho lá os índices, né, que são vários índices de gestão pública, e acabou ganhando na edição passada. Então a gente existem várias categorias, né, cidades até 30 mil habitantes, de 30 a 100 mil, 30 mil, de 30 mil até 100 mil, e depois acima de 500 mil habitantes, além das capitais. Então é um prêmio muito importante, reúne nos estados, né, tem uma premiação estadual dentro de cada estado, e os finalistas, né, quem conseguiu as melhores notas nos índices, acabam indo para a premiação nacional em Brasília. É uma festa realmente entre os prefeitos, a confraternização, e o mais importante desse prêmio, Heitor, Nath e ouvintes, é que não há manipulação humana nessas notas. Existe um aplicativo com inteligência artificial pegando todos os cruzamentos de dados oficiais e públicos dos índices, né, de gestão municipal, e acabam ali fazendo esse cruzamento de dados dentro dos índices estabelecidos pelo prêmio, e aí o gestor que sai na frente, que fez melhor a lição de casa, acaba vencendo. E é histórico isso, se a gente for pegar na política brasileira, projeto que funciona numa cidade e daqui a algum tempo vira uma realidade no Brasil todo. O bilhete único, por exemplo, nasceu na gestão da Marta Suplicy, prefeita de São Paulo, e se espalhou pelo Brasil todo. O Poupa Tempo ou Bom Prato, que nasceram nas gestões do PSDB como governo de São Paulo. Hoje você tem programas parecidos em outros estados brasileiros. E aí tem aquelas ações que parecem que são da moda. Por exemplo, a mais recente foi o Poupa Tempo da Saúde, que nasce no ABC paulista, que o deputado estadual Rafa Zimbaldi tentou emplacar como projeto de campanha, acabou não atraindo tanto público assim, mas a ideia em si não é ruim, a ideia é interessante. Hoje a sensação que me passa é que a ação da moda, e por moda não entenda como algo ruim não, mas algo que pode ser replicado em outros municípios, é o bilhete único que dá gratuidade, ou seja, a famosa tarifa zero para ônibus. Tem cidades que começaram, como São Paulo, aplicando isso aos domingos. Outros municípios bancaram a tarifa zero para o ônibus. E tem cidade da nossa região, Nath Luquezzi, que ontem começou um projeto assim.
E a cidade é Bragança Paulista. Agora, esse ônibus da primeira fase do programa Tarifa Zero já começou a circular desde ontem, terça-feira, como o Heitor mencionou. Nessa etapa, há uma linha de ônibus totalmente gratuita, de segunda a sábado, e gratuidade total aos domingos em todas as linhas. Além de uma tarifa reduzida, também de R$ 2,50, nos horários de menor movimento, entre os picos ali, para quem utiliza o cartão Cidadão Bragantino. Segundo a administração, essa nova linha terá o ponto de partida do bairro Águas Claras, passando por outros bairros. O funcionamento dessa nova linha, com a tarifa zero, será de segunda a sábado, das 8 da manhã até as 6 da tarde. Tem outras novidades também, como eu comentei, aos domingos todas as linhas de ônibus urbanas e rurais de Bragança Paulista são tarifa zero. Outra novidade, também a tarifa reduzida nos picos ali por meio do cartão Bragantino. Então os horários de pico, só para lembrar, das 6h30 da manhã às 8h30 da manhã e das 4h30 da tarde às 7 da noite. Nesses períodos, então, será cobrada a tarifa normal de R$ 4,50. Agora, nos horários entre os picos, das 4 da manhã às 6h29 da manhã, das 8h31 da manhã às 4h29 e das 7 da noite às 2 da manhã, aí sim o passageiro paga essa tarifa reduzida de R$ 2,50. Campinas está renovando a frota, recebendo inclusive nesta semana e colocando em circulação mais 10 carros do lote de 50 novos ônibus, para assim ter um mínimo de conforto e de garantia depois dos casos que nós acompanhamos de ônibus pegando fogo pelas ruas da cidade. E esses ônibus vão circular nas regiões do Campo Belo e do Ouro Verde. Prefeito Dário Saad, nesta semana, numa entrevista ao jornal Correio Popular, afirmou que pretende, no lançamento da licitação da nova etapa do transporte público de Campinas coletivo, flexibilizar a obrigatoriedade das permissionárias de usarem ônibus elétricos. Era uma das condições para as empresas que trocassem os ônibus movidos a diesel para ônibus movidos a eletricidade. Se a gente não consegue, Sena, fechar uma licitação em Campinas, que as empresas mostrem o interesse. Da última vez os envelopes todos estavam vazios. Agora, o prefeito já fala, essa história do ônibus elétrico, talvez eu tenha que tirar, flexibilizar. Pensar em tarifa zero em Campinas é um sonho de Ícaro, né? Distante. É verdade. Bom, aí é um problema bem delicado para o gestor resolver quando todas as companhias, todos os empresários de ônibus acabam ali boicotando a licitação e não participam, ninguém entrega nenhuma proposta de R$1, né, para a tarifa pública. Então aí o prefeito tem que recuar, ele não tem para quem colocar a licitação, o pregão, e ele fica meio de mãos amarradas. E aí, claro, provavelmente sentou-se com os empresários e empresários falaram, desse jeito não dá, investir, sei lá, cada qual com a sua ideia, devem ter falado que não valia a pena, né, ter esse compromisso. Aí o gestor fica realmente numa situação delicada, porque ele não tem como falar, muito obrigado, então vamos trocar todas as linhas, todas as empresas. Mas para isso ele precisaria ter algum empresário interessado. Então, sei lá, tem que mudar algum estatuto, alguma coisa, alguma legislação municipal, ver se eventualmente alguma empresa de outro estado gostaria de participar da licitação, ter alguma outra missão. Mas pela dificuldade que eu estou vendo a gestão do Dário Saad tocar isso, aparentemente ele está nas mãos desses empresários. A tarifa zero é um negócio legal, nós falamos, nossa, não vamos pagar o transporte coletivo. Eu tenho uma preocupação quando tem subsídio. Fala assim, vamos aumentar o subsídio para estudante, para idoso, para não sei quem paga a tarifa cheia acaba, né, porque não existe almoço grátis, a conta é a mesma, alguém vai pagar a conta. Então aí no subsídio eu sempre fico de olho assim, para ver a pessoa que não é nem idoso, nem estudante, nem nada que se aplique ali a tarifa, ao subsídio, então a pessoa que paga vai ter que pagar mais caro. Ok. Dito isso, tarifa zero, boa, todo mundo vai andar de graça, que o transporte é um bem público, é uma ideia legal. Agora é bom ficar de olho nas planilhas de custo das empresas, porque é uma incógnita isso, quando se gasta de óleo diesel, de material, de manutenção de ônibus, de pessoal, essa coisa toda, para verificar se as prefeituras não estão mandando muita grana, muita verba acima do razoável, prejudicando outras áreas, como saúde e educação, por exemplo, para sustentar a tarifa zero. É só ficar de olho nisso.
Do contrário, boa ideia para o usuário, é excelente. Não precisar pagar tarifa. 11h17, ouvinte participa conosco, mensagens de áudio de texto pelo nosso WhatsApp 19971021493. Bom dia, Heitor. Enate. Bom dia. Parece que teve pesquisa da popularidade do presidente Lula. Eu nem fiquei sabendo. Você tá sabendo de alguma coisa? Falamos ontem aqui. Sei. Eu vi, parece que foi na Atlas. Mas não sei porquê, né? Não estão divulgando. Antes as pesquisas saíam toda hora, quase. Um abraço, Heitor. Grande abraço ao Marcos Silva Bedin, direto de Hortolândia. Trouxemos ontem os números da pesquisa Atlas, inclusive com a população que respondeu entendendo que o presidente Lula representa melhor o Brasil, pelo menos a maioria, para o exterior do que o ex-presidente Jair Bolsonaro. E tem uma nova pesquisa hoje do Instituto Quest. O governo do presidente Lula registrou queda na desaprovação. Foi divulgada na manhã desta quarta-feira. 53% dos entrevistados desaprovam o governo Lula. Em maio, o número era de 57%. A aprovação por essa nova pesquisa divulgada hoje é de 43%, uma alta de 3 pontos percentuais se comparada ao último levantamento. Claro que existe a margem de erro também, como toda pesquisa de opinião. A resposta não sei ou não quis falar ficou em 4%. A pesquisa foi feita em meio ao tarifaço de 50% aos produtos brasileiros anunciado pelo presidente Donald Trump. Sobre esse assunto, inclusive, o Adriano Vermelho escreve pra gente o seguinte: como tudo que temos visto esses dias, é inevitável sermos tomados por um sentimento de vergonha alheia constante e a admissão da subserviência total e irrestrita daqueles que não podem mais ser chamados de patriotas. Só reforçam a ideia que o mundo ainda continua nas mãos dos mesmos. E esses, que contam histórias de lutas por liberdade, mostram que têm mais afinidade com autocratas, na mesma posição daqueles que sempre performaram em suas histórias, entre aspas, heróicas, como antagonistas. O que nos resta, segundo o Adriano, é aceitar e tentar negociar o melhor que podemos, infelizmente abrindo mão talvez de lucros sagrados, mas sempre tentando preservar ao máximo nossa dignidade e orgulho nacional. Nosso presidente, como defensor eleito da nossa nação, deve esquecer suas inclinações ideológicas, pessoais e se submeter, não concedendo anistia ou coisa parecida. Não é sobre isso, mas sim moderar seu discurso nos BRICS, porque somos ainda muito vulneráveis, na opinião do Adriano, para comprar briga com uma nação conhecida por ser sempre capaz de tudo para vencer. Não duvide, é só perguntar ao Japão. Uma mensagem de áudio para a gente seguir com o nosso giro da opinião do nosso ouvinte. Bom dia, Heitor. Bom dia. Bom dia, Nath. Bom dia. Eu gostaria de falar sobre o Conselho Tutelar de Campinas, né? Que anda falhando com as crianças aqui em Campinas, né? Primeiro ficou que a gente lembra daquele menino do tambor lá, que ficou no tambor. E agora essa nenenzinha que morreu semana passada, né? Eu fico triste porque era um órgão para proteger as crianças, né? E eles não interferem, deixam as coisas acontecer. Mas, por exemplo, se uma criança estiver trabalhando ou fazendo alguma coisa, eles vão lá e interferem, né? E eu gostaria de saber, Heitor, aquele cara que matou o Uber lá no bosque, ele foi preso? Ainda não. Ou não? E sobre o que aconteceu com o Bolsonaro, do PGR pedir a prisão dele para 40 anos. Normalmente, eu tenho certeza que ele não vai preso em cadeia. Ele vai preso domiciliar porque, além dele ter 70 anos já, ele tem problema de saúde e se ele for preso numa cadeia ou algum lugar assim, ele vai virar um Marte. Eu queria que você comentasse sobre esses assuntos para mim. Obrigado, Heitor. Bom dia. E fica com Deus. Muito obrigado ao Alexandro, morador do centro. Com relação ao Conselho Tutelar, nós tivemos o caso recente que ele destacou, que é em relação a uma criança de 2 meses, uma bebezinha que deu entrada já sem vida no Hospital Ouro Verde. E quando a família foi investigada pela polícia, descobriram que 5 crianças entre 2 meses e 10 anos viviam em condições precárias. O Conselho Tutelar disse que já havia recebido 3
denúncias a respeito do assunto, que estava monitorando a família, lamentou, claro, a cena triste que presenciamos também, e afirmou que, além do Conselho Tutelar, outros órgãos competentes também são monitorados ou são avisados para monitorar uma família nessas condições. Caso da Prefeitura da cidade, caso da Polícia Civil. E que essas crianças foram retiradas dos pais que estão à disposição da Justiça. O delegado Sandro Jonasson, nós conversamos com ele aqui no Manhã Bandeirantes, ele deu voz de prisão para o casal e as crianças estão agora em um lar temporário enquanto são procuradas famílias dos dois lados, parentes por parte do pai, do parte da mãe, para que as crianças possam ir para esse lar. Com relação ao pedido da Procuradoria-Geral da República, isso foi feito já no início da semana junto ao Supremo Tribunal Federal. É um documento com 517 páginas em que o procurador Paulo Gonet defende que Bolsonaro e os demais réus sejam condenados pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição ao Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração do patrimônio tombado. As penas passam de 30 anos de prisão. Até o momento não há um pedido para que a prisão seja feita imediatamente. Mas me dá a sensação de que é o próximo passo. Depois de apresentada a manifestação da Procuradoria-Geral da República, começa a contar um tempo de 15 dias para que a defesa de Mauro Cid, o delator da investigação, apresente as alegações finais ao STF. Em seguida, será a vez das defesas dos réus apresentarem suas alegações no mesmo prazo. Após receber todas as manifestações, a data do julgamento vai ser marcada pela primeira turma da Corte. Nos bastidores, a estimativa de julgamento entre setembro e outubro deste ano. E aí sim pode ser feito o pedido para prisão dos réus. A prisão pode ser feita antecipadamente se a justiça entender que há um perigo de atrapalhar a investigação. Isso aconteceu com o Mauro Cid, isso aconteceu com o Anderson Torres durante o curso, ou de fuga de um dos envolvidos nesse caso. Eu acho que é aí que entra a questão Bolsonaro, Sena. Bom, em primeiro lugar, dizer que a justiça brasileira, o STF, não devem ser pressionados para tomar qualquer decisão, independentemente da sua natureza técnica, por causa de pressões do exterior. Eu acho que a justiça brasileira tem que tocar o processo sem ficar pensando em pressão externa. E eu falei essa mesma coisa quando o presidente Lula, né, na época ex-presidente, estava sendo julgado, se avizinhava a sua prisão, e aí começou-se a discutir que ia ter uma comoção se fosse preso, aquela coisa toda. E nesse microfone, na época no programa Bastidores do Poder, eu defendi aqui que naquela ocasião a justiça não podia ficar pensando nesse tipo de coisa. Tem que tocar o processo de forma técnica. Se tiver algum problema no processo, no futuro certamente vai ser revisto, vai ser questionado, aquela coisa toda. Mas o fato é não tomar nenhuma decisão por causa de pressão externa. Aí, eu acho que de qualquer maneira as instituições brasileiras já entenderam que a coisa deve funcionar assim, independentemente da natureza aí político-ideológica. O que eu costumo dizer aqui é que você pode ser de esquerda sem problema nenhum, você pode ser de direita sem problema nenhum, mas a pessoa de esquerda não precisa acreditar até debaixo d'água em tudo que o presidente Lula fala. E a pessoa de direita não precisa acreditar até debaixo d'água cegamente em tudo que o Bolsonaro fala. Pode continuar com a sua visão de esquerda, pode continuar com a sua visão de direita. Isso é salutar numa democracia, porque quando se tem partido único é ditadura. Agora, o problema do Brasil é que ficam as duas partes aí acreditando cegamente e piamente nesses políticos, né, de ocasião, e acaba depois passando vergonha. Você vê aí, eu vou contar uma coisa, não vou falar nem da política recente, vamos falar do passado. Luiza Erundina, histórica no Partido dos Trabalhadores, era candidata a vice-prefeita nos anos 2000, na chapa de Fernando Haddad, à Prefeitura de São Paulo, e sempre o PT criticou Paulo Maluf. E os petistas iam nessa onda, que Paulo Maluf é ladrão, não sei o quê, e o PT é pai da moral e não sei o quê. Chegou um belo dia, nessa campanha,
O então candidato Lula foi lá, apertou a mão do Maluf, fez acordo com o Maluf, e a Luíza Erundina, com a vergonha na cara que ela teve, ela foi lá e declinou dessa candidatura, abandonou a chapa, simplesmente porque não concordava de ter 30 anos falado mal do Maluf e depois num acordo do Lula com o Maluf para a campanha petista em São Paulo. E o que acontece com os petistas nessa hora? Morrem de vergonha. Então, o petista podia continuar sendo petista, mas deviam pensar nessa ocasião, olha, só que é o seguinte, não dá para aguentar um acordo com o Maluf. No mesmo jeito, o bolsonarista tinha que reclamar do Bolsonaro, tinha que reconhecer que os bolsonaristas erraram ao votar contra a prisão em segunda instância, que é uma coisa que eles estavam falando o tempo inteiro. Então, quer dizer, esse é o problema dessa divisão PT, né, e direita, Lula, Bolsonaro, na hora que as pessoas não conseguem entender que os dois políticos são populistas e erram bastante. Último capítulo da história, a informação publicada neste momento, os presidentes do Senado Federal, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, falaram agora há pouco em defender a soberania brasileira em relação ao tarifaço anunciado pelo presidente Donald Trump. Uma reunião com o vice-presidente da República e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, com a presença da ministra secretária das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Os presidentes das duas casas colocaram o Congresso Nacional à disposição do governo Lula e disseram que a reação deve ser liderada pelo Poder Executivo, que nos bastidores é tratado como um isolamento completo político do ex-presidente Jair Bolsonaro. Cena 6:50 da noite, tem Band Cidade na tela da Band. Até lá. Aguardamos todo mundo. Obrigado, Heitor. Bom dia, Nath. Mas daqui a pouco, 1h30 da tarde, tem o Band Mulher com a Nath Luquezzi, com a Lari Lopes, hoje trazendo quais atrações na tela da Band, Nath? Hoje nós vamos falar da relação entre as canetas emagrecedoras e a calvície, a alopécia. Vamos também trazer harmonização corporal. Já ouviu falar? A gente vai contar pra você. E claro, todos os babados do mundo dos famosos eu trago 1h30 da tarde. Trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som e na central técnica. Vem aí o Nossa Área com Carlos Henrique. Um grande abraço e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Parque das Águas, em Campinas, está recebendo até o dia 27 de julho o projeto